Olá, seja bem-vindo a mais esta nossa conversa franca. Hoje nós falaremos um pouco sobre ufologia, mas no sentido de dar alguns esclarecimentos e principalmente chamar a atenção para a necessidade de nós sabermos distinguir fato, história e a interpretação. Uma história, por exemplo, eu poderia contar aqui uma história fantástica de abdução, de ida, viagem no tempo, isso e aquilo, enfim, seria uma história apenas. Então, histórias existem muitas no mundo da ufologia, não é? Agora, a história pode ser verdadeira ou falsa. Pode ser uma invenção. Agora, um fato não. Fato é diferente. Fato é algo, é uma realidade, é algo que pode ser comprovado, é algo que aconteceu, que é incontestável. Então, isso é um fato, é uma verdade, é um acontecimento. Agora, a interpretação que nós fazemos deste fato é que pode variar, vai variar de pessoa para pessoa. Pode acreditar, não acreditar, pode dar a sua interpretação. Então, é muito importante que se saiba fazer essa distinção, porque aqui nesta nossa conversa franca de hoje eu vou falar sobre 4 fatos que eu considero verdadeiros dentro do mundo da ufologia. Mais adiante eu vou descrever um pouco mais esses 4 fatos, mas agora eu só vou citá-los. Começando por uma ordem cronológica. 1947, o caso Roswell, ocorrido numa cidadezinha pequena, rural, dos Estados Unidos, e que lá, então, houve uma ocorrência ufológica que envolveu muitos militares. Então, no meu entendimento, foi um fato. Agora, a interpretação que se dá para o que ocorreu por lá é diferente, não é? Cada um faz a sua interpretação. Um outro acontecimento, 1977, aqui no Brasil, no estado do Pará, na região de Colares, nós tivemos a Operação Prato, que envolveu militares e, no meu entendimento, é algo incontestável. Seguindo na ordem cronológica, 1986, a chamada Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Uma ocorrência incontestável. Foram vários objetos que foram vistos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, por Goiás também, se eu não me engano, até no norte do Paraná. Foram detectados esses objetos ou luzes pelos radares do Sindacta, em Brasília. Então, é um fato incontestável que envolveu militares, inclusive aviões da FAB, que foram autorizados, esses caças, a perseguir esses objetos para se aproximar, para ver o que estava acontecendo, o que seria. Então, no meu entendimento, também é um fato, é um caso incontestável. E, 10 anos depois, 1996, o famoso caso Varginha, em Minas Gerais, que envolveu muitos militares do Exército, Corpo de Bombeiro e tudo mais. Um caso bastante conhecido aqui no Brasil e inclusive no exterior. Ora,
se esses 4 casos que eu acabo de citar fossem apenas historinhas, né? qualquer história contada por qualquer um, os militares e os governos não teriam se interessado tanto por esses casos e se envolver com esses casos. Então, esses casos são casos incontestáveis, no meu entendimento. Os militares não teriam tanto interesse em se envolver se fosse um caso qualquer, um caso banal, não é? Então, devemos estar sempre atentos para muitas coisas dentro da ufologia, como, por exemplo, nem tudo que é estranho será extraterrestre, né? Se você vê uma luz ali no céu, mesmo se movimentando de um modo estranho, ou luz ou um objeto, não significa que ele seja um objeto de origem extraterrestre. No mínimo, uma coisa estranha. Mas aí, a se dizer que é algo extraterrestre, então já é uma fantasia que não vale a pena a gente criar logo de começo. Outra coisa também, essa palavrinha disco voador. Disco voador, quando se fala em disco voador, literalmente seria um objeto na forma de disco e que estivesse voando. Mas essa palavra disco voador se tornou assim tão vulgar dentro do mundo da ufologia que logo é relacionada com objeto extraterrestre, né? Ainda mais porque, sendo voador, dá a impressão de que existe algum comando, né? Mas não necessariamente. Enfim, é uma palavrinha perigosa. Devemos tomar cuidado com isso, porque não é qualquer luz no céu, qualquer objeto no céu, qualquer coisa que se chama disco voador. Literalmente seria uma forma de disco voando, né? Mas muitos até preferem a sigla OANI, objeto aéreo não identificado, porque muitas vezes ele não está voando, está parado, né? Então seria um objeto aéreo não identificado. Existe a expressão OVNI, né? Objeto voador não identificado. Então, é um cuidado que nós devemos ter logo que temos um avistamento, alguma coisa assim. Há muitas mentiras, muitas fotos e vídeos falsos, ainda mais hoje em dia, com toda essa tecnologia de computação, não é? Celulares, é muito fácil fraudar fotos e vídeos. Depois, então, nós vamos mostrar alguns casos aqui. E também há muito fanatismo, não é? Muitas crenças, muito fanatismo, pessoas que querem ver um ET, pessoas que querem ver uma nave extraterrestre. Então, qualquer coisinha estranha no céu já é motivo para você satisfazer, né, esse seu desejo. Vamos ver alguns casos de fraudes e de enganos relacionados com discos voadores ou OVNIs. Essa imagem que estamos mostrando agora foi um OVNI fotografado, um disco voador fotografado na Universidade Federal de Santa Catarina. Isto em 1998. Mas tome cuidado. Isso aí é uma fraude. Claro que é uma fraude proposital que eu mesmo fiz. É o seguinte, você está vendo aqui, ó, essa latinha de bala em que nós colamos lá no planetário da universidade, nós colamos uma escumadeira
E então eu jogava isso aqui para o alto e o fotógrafo do planetário fazia a foto contra o céu. Então fizemos várias e esta aí foi a melhor delas. Isto foi em 1998. Então é uma fraude, mas uma fraude proposital, para mostrar para as pessoas que não se deve acreditar em qualquer foto, em qualquer vídeo que apareça por aí. Temos que ter muito cuidado. Inclusive essa foto eu apresentei num programa de televisão que eu fui convidado e me pareceu assim que o apresentador do programa não ficou muito satisfeito quando eu puxei do bolso essa latinha e mostrei que era uma fraude, porque ele queria que fosse verdade, ele queria fantasia, ele queria no programa dele que houvesse disco voador, enfim, ele queria alimentar a fantasia. E me parece que ele ficou até meio decepcionado quando eu mostrei que era esta latinha aqui, ok? Na universidade também, nós fizemos lá na UFSC uma foto de um dirigível, essa foto que está aí. Um dirigível e, por coincidência, raios do Sol pegaram na câmera e fizeram essas raias aí, não é? Então ficou uma foto muito interessante e, claro que isso aí, tocado para as pessoas, não é? Sem muito critério, sem muito conhecimento, entenderiam isso como um OVNI, um disco voador, um objeto extraterrestre. Mas não, era um dirigível que naquele momento estava fazendo propaganda. Então, nós fizemos esta foto que ficou muito interessante. Esta outra foto fui eu que fiz. É o planeta Vênus. Planeta Vênus. Mas o que eu fiz? Naquela época não havia essa facilidade, lá em 1998, de celulares, não é? Essa tecnologia toda que nós temos hoje. Então eu usava uma máquina fotográfica, daquelas que tinham ainda o filme, né? A película, para mandar depois então revelar numa loja especializada. Então o que eu fiz? Coloquei a câmera fixa num tripé e filmei Vênus, mas deixei como é que se chamava? Até já esqueci, a abertura, né? da câmera, deixei aquilo ali aberto, entende? De modo que a luz de Vênus ia ferindo o filme vagarosamente. Depois então chegou num momento que eu comecei a desfocar o planeta e ele aumentou de tamanho. E depois então eu fui fechando novamente e ficou um formato de um disco voador, como você está vendo aí. Eu coloquei na internet também. Naquela época havia uma lista chamada lista Terráqueos, que as pessoas trocavam informações e, né, as pessoas interessadas em ufologia trocavam informações entre si, colocavam vídeos, fotos, enfim. Não tinha essa facilidade de hoje de WhatsApp e Facebook, nada disso. Então a comunicação toda dos interessados no assunto era pela lista Terráqueos. E eu coloquei essas fotos aí que eu apresentei para vocês agora, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina, essa aí de Vênus, eu colocava lá. Mas no dia seguinte eu dizia o truque que foi feito, né? Inclusive até esse aí de Vênus, o Claudeir Covo
que foi um colega nosso que infelizmente já faleceu, mas era um grande ufólogo, e ele até elogiou porque ele não conhecia esse truque da máquina fotográfica, né? Falando no Claudeir, tem uma pintura que ele fez em vidro, uma pintura em vidro, essa que está aí. Então, coloca contra o céu, contra uma paisagem, e você faz uma outra foto em cima e dá a impressão de que tem um disco voador lá no céu, enfim, né? Então, são maneiras de fraudar. Agora nós, mais recentemente, as pessoas têm se enganado muito com o tal do balão solar. Balão solar é o seguinte: a pessoa pega saco de lixo, muitas vezes até eles emendam um saco no outro, desses sacos de lixo, esse saco preto de preferência, e depois então enchem esse saco de ar, muitas vezes com ventilador, né, para facilitar as coisas, e às vezes até com maçarico, já para o ar entrar um pouco quente, e depois então eles deixam ao sol, para que o sol vagarosamente vá aquecendo este saco cheio de ar. E chega um determinado momento que o ar lá dentro é mais leve, então gradativamente este saco de lixo começa a subir e vai embora. Lá em cima pega uma rajada de vento e vai andando por aí, vai voando por aí. Então, este aí que eu apresento primeiro aconteceu aqui na Praia Mole, aqui em Floripa, e o pessoal que estava lá interpretou como sendo extraterrestre e tudo mais. Houve assim um alvoroço, mas a televisão depois então esteve aqui na minha residência, trouxe essa filmagem e eu identifiquei, é o balão solar, é o balão solar. Há este caso aí também ocorrido no Rio de Janeiro, que de um apartamento foi feita uma filmagem e eu capturei, né, essa foto do vídeo, e as pessoas, inclusive, dentro de casa, muito emocionadas, porque certamente pessoas espiritualistas, e interpretaram aquilo ali como um sinal do céu, como um extraterrestre ou alguma coisa assim. Mas era balão solar, são dois balões que estavam indo da esquerda para a direita e caminhando aí ao sabor do vento, mas era balão solar. Um outro caso, este aqui, ocorrido em Chapecó, em Santa Catarina, a pessoa me mandou também, mandou foto, mandou vídeo, mas é o balão solar tranquilamente. Então devemos tomar um certo cuidado, não é? Porque existem muitos tipos, não só esse assim na forma de tubo, mas aquele tradicional também, aquele balão tradicional, enfim, em forma de peão, né? Aí tem algumas imagens desses balões que eu capturei da internet. Há enganos também com paraquedas iluminativo. Certa vez eu estava na praia e quando final da tarde estava voltando para casa, eu vi um paraquedas iluminativo aqui na Bahia Norte, aqui na nossa ilha. E quando cheguei em casa, então recebi um telefonema do nosso amigo grego, o Eustáquio Patunas,
me perguntando: Paulo, o que está havendo aí que estão dizendo, já telefonaram até para rádios, dizendo que tinha disco voador aparecendo aqui em Florianópolis e tal. E não era, era o paraquedas iluminativo que eu estou mostrando aí. Entende? Então, outro caso também, ainda relacionado com esse mesmo paraquedas iluminativo, eu fui convidado para dar uma fala num congresso realizado aqui num hotel da Lagoa da Conceição, e quando mostrei o que foi visto na beira-mar norte, na nossa Bahia Norte, também na Bahia Sul, foram lançados 2, quando eu falei que se tratava do paraquedas iluminativo e mostrei a imagem, houve uma moça que ficou muito decepcionada, que inclusive me disse: mas então aquilo que eu vi com a minha colega lá na beira-mar não era disco voador? Pois é, ela ficou muito, muito decepcionada. Eu achei até que ela preferia ter ficado com a sua fantasia. Há pessoas que preferem ficar com a fantasia, acreditar na fantasia. Como um outro caso também de um apartamento que filmou uma luz estranha na Bahia Sul, na direção do nosso aeroporto aqui de Floripa, e me trouxe essa filmagem. E aí então eu mostrei para essa pessoa o que era. Era o paraquedas iluminativo que a base aérea tinha soltado, um avião tinha soltado na Bahia Sul, proximidades do aeroporto. Então, esse paraquedas iluminativo, ele é soltado em determinadas situações militares, né? De resgate, de identificação, de iluminação de uma determinada área para fazer um ataque ao inimigo, coisas desse tipo. Entende? Então, é um tipo de recurso utilizado pelos militares. Temos essa imagem que aí está de um drone da década de 80. Este drone já era um trabalho feito pela NASA na década de 80. Pouco se falava em drone, mas a NASA contratou uma determinada empresa que fez esse aparelho, que não tem mais de 2 metros de comprimento. E ele controlado por controle remoto. Então já era um estudo da NASA. Agora imagine, pessoas que lá na década de 80, quando nem se falava em drone, viram essa imagem aí contra o céu, contra uma paisagem, enfim, certamente diziam que era disco voador. E tomar cuidado aí, não é, com essas fantasias, como neste caso aqui, por exemplo, que eu acho um absurdo. Foi uma pessoa que foi a um programa de televisão antigo, o programa do Leão, e mostrou essa foto. Ele foi falar sobre ufologia lá na sua terra, parece no Ceará, e mostrou essa foto. Agora vejam, ele dizia que isso que existe acima das montanhas ali, aquela faixa branca, era um ET. Mas aquilo ali é nuvem. Tá certo que pro lado esquerdo nós podemos ver assim um tipo de uma cabeça, e depois então para o lado direito o corpo se estendendo. Mas imagine um ET desse tamanho. Não pode ser, não é? Isso aí é uma grande fantasia, é aquela vontade das pessoas de enxergarem o ET, de terem contato com extraterrestre, enfim, tal. É um cuidado que nós devemos ter, ok? Um outro engano que ocorre
é com o planeta Vênus. O planeta Vênus aparece no final da madrugada, no lado leste do céu, ou então no final do dia, dependendo da época, não é? No final do dia, início da noite, no lado oeste do céu. É um planeta bem brilhante, e quem não está acostumado fica espantado com o brilho. Eu já recebi vídeos e fotos e pude identificar que era o planeta Vênus. Inclusive neste caso aí, ocorrido no Rio de Janeiro, que eu estou mostrando, a pessoa fez um vídeo e estava espantada porque aquela luz aparecia lá no fundo, parada, e disse inclusive que embaixo tinha uma outra luz mais fraca. E pude verificar que era o planeta Vênus, o mais brilhante, e o que estava embaixo era Júpiter, um pouco menos brilhante naquela época. Então, Vênus também tem causado um certo espanto para as pessoas, e não foram poucas as vezes que eu recebi material para que analisasse e tal, e às vezes as pessoas até pensando que se tratava de disco voador, não é? Então, isto aí. Eu encerro essa primeira parte aqui, agradeço pela atenção e fique atento porque logo em seguida eu estarei colocando a parte 2 desse vídeo referente à ufologia, em que eu estarei falando a respeito daqueles 4 casos que eu citei aqui neste vídeo, ok? Então, um grande abraço, obrigado e até lá.